Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E as chuvas ficaram abaixo da média. E neste fim de ano, o sistema Cantareira, que abastece a Grande São Paulo, tem pouco mais de 20% da capacidade. O sistema Cantareira, o maior de São Paulo, chegou em dezembro com 25,3% da capacidade total, o que indica a fase de restrição. Apesar de não haver racionamento na capital paulista e região metropolitana, os moradores reclamam da redução da pressão nas torneiras. O rodízio do abastecimento de água ainda é uma ameaça. No interior do estado, a estiagem e as chuvas abaixo da média deixaram os reservatórios secos ou com nível insuficiente para garantir o pleno abastecimento à população de cidades como Bauru, Franca e Valinhos. Os reservatórios de São Paulo registram juntos 38% da capacidade total em dezembro. Alto Tietê, Cotia e Rio Claro estão com menos da metade de água. A situação é um pouco mais tranquila nos sistemas Guarapiranga, São Lourenço e Rio Grande. E olha só, depois da companhia aérea Itapemirim anunciar a suspensão das atividades na última sexta-feira, o Procon de São Paulo notificou a empresa pelo cancelamento de voos. O prejuízo de milhares de passageiros pode gerar uma multa de 11 milhões de reais à companhia. Após cancelar todos os voos de forma inesperada, a Itapemirim foi notificada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo. De acordo com o Procon, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo deve ajuizar uma ação civil pública para a indenização por dano moral coletivo. A orientação do órgão para os passageiros lesados é para entrar no site do Procon e registrar uma reclamação. Os passageiros devem ser acomodados em hotéis ou reembolsados pela Itapemirim imediatamente. Milhares de passageiros da Itapemirim, que suspendeu as operações às vésperas do fim de ano, estão sem conseguir viajar de avião há uma semana do Natal e também não conseguem contato com a empresa. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que cancelou o registro da companhia aérea e a empresa não pode mais operar. Os cancelamentos de voo já estavam acontecendo mesmo antes do comunicado oficial à imprensa sobre a suspensão das atividades e sem nenhum tipo de aviso prévio aos passageiros, às autoridades e funcionários da empresa. A ITA, companhia aérea, tinha 513 voos programados de sexta-feira até o dia 31 de dezembro. As operadoras de turismo calculam que são cerca de 8 mil passageiros prejudicados em várias cidades do país. E falando sobre coronavírus, o Reino Unido contabilizou 12 mortes de pessoas infectadas com a variante Ômicron. Ao todo, 104 pessoas já foram hospitalizadas na nação em plena onda de infecções. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo vice-primeiro-ministro britânico Dominic Raab. O vice-chanceler afirmou que a nova cepa do coronavírus se propaga muito rapidamente e que não é possível saber até que ponto ela pode ser considerada grave. Raab destacou que uma dose de reforço da vacina anti-Covid oferece uma proteção eficaz de mais de 70%. O Reino Unido vem acelerando a campanha de vacinação da terceira dose, anunciada pelo governo na semana passada. Quase metade das pessoas com mais de 12 anos recebeu uma dose de reforço do imunizante no país europeu. Os britânicos enfrentam um forte aumento dos casos, com mais de 82 mil infecções registradas em 24 horas no domingo. A alta dos casos é atribuída à variante Ômicron. O país é um dos mais afetados na Europa pela pandemia, com mais de 147 vítimas fatais. Os governos da França e Portugal anunciaram a vacinação de menores entre 5 e 11 anos contra a Covid, em meio ao avanço da variante Ômicron. Um dos países com maiores níveis de vacinação do mundo, Portugal iniciou no fim de semana sua campanha de imunização do grupo.
Cerca de 60 mil crianças dos 640 mil menores desta faixa etária foram inscritas para receber a primeira dose do imunizante pediátrico da Pfizer a partir deste fim de semana. Eu não sinto nada diferente, mas sei que vai fazer a diferença, porque esta vacina é mais um contributo para o bem do país, portanto, é isso. É mais seguro do que estarmos sem nada e com o risco de apanharmos o vírus, mesmo não acreditando, e é mais seguro tomar a vacina. Na França, por enquanto, a vacinação do grupo de 5 a 11 anos é apenas para as crianças com alto risco de desenvolver a Covid ou que vivem próximas a pessoas imunocomprometidas. A partir de quarta-feira, o público vai ser ampliado, se estendendo para todas as crianças nesta faixa etária. Eu vim porque com a epidemia você tem que se vacinar. E eu tenho um pouco de asma e um pequeno problema com defesas imunológicas. Segundo a estratégia do governo francês, o interesse de vacinar os menores é principalmente coletivo. A campanha deve evitar que as crianças, que muitas vezes apresentam apenas sintomas leves da doença, tornem-se os principais vetores da epidemia. E mudando de assunto, centenas de pessoas morreram na passagem pelas Filipinas do Rai, um dos tufões mais letais a atingir o país nos últimos anos. O balanço ainda pode aumentar, à medida que as agências avaliam a dimensão do desastre. Nesta segunda-feira, prosseguem os esforços para levar alimentos e água às ilhas devastadas. De acordo com a polícia, pelo menos 500 pessoas ficaram feridas e mais de 50 desapareceram depois que o tufão Rai varreu o sul e o centro do arquipélago. A Cruz Vermelha Filipina relatou um desastre total nas áreas costeiras atingidas, com casas, hospitais e escolas destruídos. Mais de 300 mil pessoas abandonaram suas casas e hotéis nas praias. Várias áreas ficaram sem comunicação e sem energia elétrica, enquanto em outros lugares telhados foram arrancados e postes de luz derrubados. O tufão Rai atingiu as Filipinas na última quinta-feira, com ventos de 195 km por hora. No sábado, se afastou avançando pelo Mar da China e no domingo estava ao largo da costa do Vietnã, movendo-se para o norte. O Rai atingiu as Filipinas após a temporada de tufões, já que os ciclones costumam se formar entre julho e outubro. Os cientistas alertam que esses fenômenos estão se tornando cada vez mais intensos em consequência das mudanças climáticas. As Filipinas são um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, registrando quase 20 tufões e tempestades por ano, alguns com efeitos devastadores. E o Banco Central da China reduziu nesta segunda-feira uma taxa de juros crucial pela primeira vez em quase 2 anos. Em uma tentativa de estimular o crescimento da segunda maior economia do mundo, afetada por uma crise imobiliária e surtos do coronavírus. O Banco Central da China informou em comunicado que reduziu a taxa de juros de referência de empréstimo de 3,85% para 3,8% em novembro. Esta é a primeira redução desde abril de 2020. A taxa é uma referência sobre quanto os bancos comerciais podem cobrar de seus clientes corporativos. Antes, o Banco Central chinês reduziu o valor de dinheiro que os credores devem manter em reserva, o que liberaria o equivalente a 188 bilhões de dólares para a economia. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.